povo tá falando que o 2697V3 bate no Ryzen 5 5600. Bem, acredito que está comentando sobre jogos aqui e ele está com a dúvida genuína, mas eu vejo algumas outras pessoas na internet que não estão ali com dúvidas, eles estão afirmando mesmo. Será que um processador consegue ser mais barato e ao mesmo tempo equivalente a um Ryzen 5 5600 em jogos? E na verdade sim, nós temos o Intel que tem todas essas características mesmo. E olha, eu vou fazer um vídeo hoje do 2697V3 que chegou para mim recentemente. Esse processador é R$100, ele tem 14 núcleos e 28 threads. Ele já foi mais caro e vocês viram que vários processadores estão abaixando de valor. Esse aqui foi um deles, parece ser uma boa, já fiz o unboxing e veio tudo certo. É realmente o 2697V3, vai dar para testá-lo. Só que eu tenho que falar para vocês que quem está falando que um processador dessa geração aqui, seja V3 ou V4, ele vai bater de frente com o 5600 em jogos, está te enganando ou está enganado. O processador que consegue fazer isso da Intel, na verdade está aqui embaixo, que é o i5 12400 ou 12400F, que não tem gráficos, ou o 12400 que tem gráficos. O F, por sinal, ele é mais barato no Brasil do que o 5600. Ele fica, às vezes, até R$100 mais barato que o 5600, a depender da época. Então, tá querendo uma dica de algo que tem essas características? É o 12400. Mas ele não tá meio que dado que nem o Xeon, R$100, R$110. Ele também vai custar uns 650 por aí, tá? Outro Intel mais barato não faz o mesmo, tá? No máximo se fosse o Interpose, mas aí já é outra história para outro vídeo. E tem um vídeo aqui já falando desse processador no canal contra o 5600 e em breve eu vou lançar para vocês um vídeo com placa-mãe Chrysler que tem um kit no Brasil, no AliExpress, com 12400, a placa-mãe B760 da marca e também dois pentes de 16 GB e não dois pentes de 8, saindo por R$1.400. Mas como eu falei, o foco do vídeo é o 2697V3. E eu percebo que algumas pessoas às vezes ficam até com raiva e iradas quando eu falo assim, pô, não tem como isso acontecer, não vai barrar. E gente, eu não tô querendo criticar. Para quem conhece meu canal, eu comecei falando de Xeon, comecei usando o Xeon, cara, desde 2019. E eu nunca precisei fazer essas avacalhações aí para passar a real desses processadores, eles continuaram vendendo muito bem. Às vezes você conhece o Xeon por uma influência minha ou alguém que foi influenciado pelo meu canal acabou te passando isso. Então não tô aqui igual vocês acham para, o cara quer só falar mal de Xeon porque a moda é essa. Não, eu tô aqui para ser um conteúdo pé no chão. E o Xeon é ruim? De forma nenhuma, com certeza não é. Inclusive eu já usei por muito tempo, eu sei do que ele é capaz. Essa geração aqui, ela ainda permite que você faça uma loca que traga mais desempenho ali, fazendo o boost ficar travado ao boost máximo do processador ou parecido com o do máximo. Isso é muito interessante também. Agora, isso é uma coisa, tem um desempenho muito bom para um processador de 10, 11 anos atrás, que ele vai competir com processadores mais novos. Só que aí também, na minha visão, é forçar demais que ele vai ser comparável a um 5600, um 12400 ou um i9 até, né, mais novo. Também não é para tanto, né, gente? Esse processador já vai ficar perto do nível de um Ryzen 5 3600, o que para mim é um elogio. Isso é muito bom. Tá? Claro, o 3600 reduziu muito o preço e também isso é legal. É bom quando tudo reduz o preço que o pessoal tem opção. Mas até pouco tempo atrás, um processador como 5500 ou 3600 ficavam ali cerca de 4 vezes mais caro que esse processador aqui. E se for comparar o valor do kit, nossa, mudava muito. Então, ainda compensa você comprar processadores como esses, assim, baratos, 100, 80, 70 reais, né? Mas a gente tem que falar a verdade. Eles não são ali iguais a processadores como 5600. Ainda assim, eles são muito bons pelo valor que vocês pagam, pelo que eles oferecem, ainda mais o desempenho multithread, que nem todo mundo pega só para jogar, né? E hoje vai ser um vídeo com o nosso amiguinho 2697V3, que caiu muito de valor e parece ser uma ótima opção. Estou aqui com a placa-mãe que é a PR9 da Macnist. Essa placa-mãe aqui, muitas vezes a gente, né, aconselha um processador tão agressivo ao VRM assim para placas tão simples. Esse processador ele tem um consumo um tanto alto e é por isso que eu quero testar primeiramente nela. Ela é uma placa-mãe que não tem antecipação ativa, mas tem um VRM bem legal pelo preço que você paga. Às vezes o pessoal consegue ela por 180, 200 reais. Então imagina, você consegue a placa-mãe por 180, 200, mais o processador por uns 100, 300 reais, e as memórias vocês conseguem por uns 120, 140 quando é da Macnist. Nós estamos então falando de um kit que custa por volta de 450 reais quando tem promoção no AliExpress,
que vai ser equivalente a processadores que no Brasil, novos, custam cerca de 450 a 500, 550 reais. Então, olha a vantagem aí por si só. Preciso forçar falando que tem desempenho de processadores bem mais fortes? Não precisa. Vamos ver aqui uma sequência de testes com esse processador. Eu vou ver como que fica o VRM da placa-mãe. Vou tentar testar em também dual contra quad channel, colocar com hyperthread e sem hyperthread, com unlock, sem unlock, tentar pegar um pouquinho de cada cenário para ver o que a gente pode conseguir com ele, tá? E aqui são memórias Asgard T3, aquelas simples, também não certo, e o cooler aqui é o Aigo Ice 400SE. Tá gostando desse tipo de vídeo? Já deixa o like, se inscreva no canal. Daqui o 2697 V3, ele tem um TDP estimado em 145 watts e o consumo dele é parecido com isso mesmo também. 14 núcleos, 28 threads, 35 MB de cache L3, tendo um boost de até 3.6, mas geralmente não vai ficar assim, pelo menos em estoque. Estou usando aqui a primeira placa-mãe, uma PR9 Machinist, mas com a BIOS da QD4. Eu coloquei 2 pentes de memória RAM Asgard T3, elas estão 2.100 CL15 TRFC 374 e Command Weight 2T. Eu vou comparar primeiramente esses testes em estoque contra ajustes de memórias. Então é o seguinte, eu fui na BIOS, ajustei as memórias que vocês estão vendo aí, CL13, TRP14, TRSD14, TRAS 30, TRFC 295, TRC 30. Foi assim, caso você queira, você pode copiar. Provavelmente sua placa vai aceitar. E assim fica comparado o estoque que a placa-mãe jogou e para a configuração que eu fiz. Não aumentei a frequência, isso não tem como aumentar, mas eu consegui ajustar os times e assim que eles ficaram. Primeiro teste, então, Cyberpunk 2077, estou usando em 1080p no Ultra. E vocês podem ver aqui que o 2697 V3 Dual Stock e Dual com memórias melhoradas não mudou muita coisa. 1% low 40 contra 41 e a média de FPS 51 contra 52. Eu considero isso aqui um empate técnico no geral. Vocês podem dar uma olhadinha depois nos consumos, que vai ter o consumo ali também embaixo, né? 105 watts, porque embora esse processador tenha um consumo elevado, não vai chegar nesse máximo jogando somente, tá? Jogando, geralmente o uso vai ficar em torno de 60% para baixo. E aí, com o uso de 60%, vai ficar em torno de 108, 110 watts, não chegando naqueles 140, 150. Vocês podem ver que a utilização do processador, como eu falei, está cerca de 50%, da placa de vídeo é 40%, é uma 4080 Super, vai gargalar, obviamente gargalo do processador aqui. Vocês podem ver também em relação à frequência dos núcleos, está chegando 3.1, 3 GHz, porque não tem um Unlock Turbo Boost, tá? Eu vou fazer teste por teste para vocês verem a diferença. Olha a temperatura. 60, 62 graus. Então o Aigo 400SE está dando conta aqui no Cyberpunk. Próximo teste, CS2 no baixo em Full HD. E aqui já fica um pouco diferente, não muito, mas fica. O estoque faz 90 de 1% low, conta 93 de mudança de times e na média 199 contra 203 nas mudanças de times. Teve uma diferença aqui, 3% a mais no 1% low e 2% a mais nas médias. Bem pouca, você pode até considerar um empate técnico também, tá? Realmente os times por si só não alteraram tanto assim. Tem jogo que mais, tem jogo que menos. O uso do processador DS vai em torno para 15, 20% e o consumo também abaixa. Olha aí o consumo do ladinho, 75, 80 watts. Quanto menor o uso, menos ele consome. Essa é a tendência. Claro, obviamente, gargalo do processador aqui. Próximo teste, Horizon Zero Dawn no Ultra em Full HD. Esse jogo não tem Ray Tracing, o máximo mesmo é o que eu estou mostrando para vocês aqui. E olha, aqui tem uma diferençazinha também, um pouco melhor. O estoque dele faz 72 no 1% low e 119 na média. E mudando os times, 73 no 1% low, 124 na média. No 1% low faz 1% de diferença, não muda muita coisa. Na média faz 4%, já pode ser considerado alguma coisa. O consumo nesse jogo fica em torno de 110 watts. Agora tem consumo nos dois lados, que eu tinha esquecido primeiramente de colocar do outro lado lá. E o uso da placa fica em torno de 50%, está tendo um gargalo óbvio aqui por parte do processador, mas é normal. Veja que não está travando, veja que não está com a FPS baixo, mas ao mesmo tempo está tendo gargalo porque a placa poderia desempenhar mais com o processador mais forte. É só isso, gargalo é limitante. Não necessariamente ocorre travamentos, pode ter, pode não ter. Nesse caso não teve, mas poderia ser muito mais a média de FPS. Vamos agora ao Spider-Man no penúltimo jogo, Full HD no alto com o Ray Tracing também muito alto. E aqui tem uma diferençazinha legal, tá?
Em estoque faz 34 no % low e 51 na média, e usando os times, 37 no % low e 53 na média. Diferença ali de 8% no 1% low e 4% na média, foi legal. Aqui no Spider-Man ele é bem sensível a memórias, então quando você altera, consegue mais performance, ele vai mostrar mesmo isso. Agora em relação à temperatura do processador, na casa dos 62 e o consumo na casa dos 110, 112 watts. Bem tranquilo, e a média ali da frequência 2.9, 3 GHz, tá? Porque está sem unlock nesse caso. O último jogo, esse jogo aqui é o The Last of Us no alto em Full HD, e aqui também tem uma diferençazinha ok. Vocês podem ver aqui que em estoque fez 53 no 1% low e 91 na média, e com os times 56 no 1% low e 94 na média. 5% de diferença no 1% low e 3% de diferença na média, claro, a favor das memórias melhoradas. Então, que deu uma diferençazinha legal, assim também como no Spider-Man. O uso fica na casa de 40%, 46%, o consumo aumenta um pouquinho. Esse jogo realmente estressa um pouco mais o processador, fica com consumo mais alto, né, 120, não chega no 140, mas vai subindo. O consumo da placa está baixo, no entanto, 180, porque ela pode consumir bem mais. Está tendo um gargalo do processador, como eu falo para vocês, e é assim que acontece. Então, está aqui a mudança de timing, o que ela faz. Agora, vamos comparar outras mudanças que nós podemos fazer. Uma que é muito famosa é no Hyperthread. Então, o que eu fiz aqui? Eu fui na BIOS e desativei o Hyperthread, ou seja, você está tirando ali aquelas threads, aquelas 14 threads que dariam os 28. Então, como que vai ficar? Vai ficar 14/14 e não 14/28. Isso traz uma alteração ali no CPU-Z, no benchmark. Nós temos ali menos no multithread, 5.900 pontos em estoque contra 4.600 com Hyperthread em off. Também faz diferença no Cinebench R23, sai de 10.600 pontos em estoque para 9.000 pontos com Hyperthread em off, mas pode resultar em uma mudança positiva em jogos. Vamos ver quais jogos mudam, quais jogos não mudam. Então aqui, voltando, Cyberpunk, e em estoque fez 40 no 1% low e 51 na média, e com Hyperthread em off 40 no 1% low e 54 na média. Não teve diferença no 1% low, mas teve diferença na média, 5% a favor do Hyperthread em off. Deu certo, mas a estabilidade não mudou muita coisa, tá, gente? O uso aumenta, é claro, na parte do Hyperthread em off, porque você tem menos threads, vai ter mais uso, tá? É assim que a gente vê a relação de uso do processador. O pessoal acha muito que é gargalo, não necessariamente, tá? Você pode ter um processador com maior uso que está tendo mais FPS, só que é um grande exemplo disso. O uso maior, mais FPS do que o uso menor. Isso aqui tem a ver só com a quantidade de núcleos e threads disponíveis para tu fazer outras atividades, porque vários jogos não são otimizados para tanto núcleo assim. 28 threads, olha só. E o consumo fica na casa dos 104. Se não me engano, aqui o consumo abaixa um pouquinho. Vamos ver nos próximos jogos como é que fica. Agora no CS, voltando ao CS, aqui já tem uma diferença negativa, infelizmente, tá bom? Em estoque, nós temos um 1% low de 90 FPS, com a média de 199, e com Hyperthread em off, 89 no 1% low e 193 na média. Então tem uma diferença de menos 1% ali no 1% low e menos 3% na média. Então aqui não deu certo você desativar o Hyperthread, seria melhor jogar com o Hyperthread ativado. Olha, no caso, o uso do processador também aumenta e sempre vai aumentar, tá? Tá saindo de 12%, 13% para 20%, 30%. Agora o consumo fica baixo, 70 watts. Próximo jogo, aqui o Horizon Zero Dawn, aqui já temos o consumo. Muda um pouquinho do consumo só, tá? Muda em torno de 10 watts do consumo que vocês estão vendo aí lado a lado, né? Agora, no Horizon teve mudança na média e no 1% low? Olha só, em estoque, 72 no 1% low e 119 na média, e com o Hyperthread em off, 76 no 1% low e 122 na média. Aqui teve diferença sim. A favor ali 1% low, 5% e na média 2%. Teve uma estabilidade com o Hyperthread em off. Olha que legal. Olha o uso mais alto. Nossa, tá fazendo o que de diferença aqui nesse jogo o uso mais alto? Não está consumindo mais, está tendo mais desempenho. Então é para vocês não ficarem tão preocupados assim com esse negócio de uso. É claro que o uso 100% é complicado, óbvio. Mas não é porque está a 20% que não tem gargalo. Todos os cenários mostrados aqui, o processador está gargalando. Não importa se está com 10, 20, 30% de uso do processador, sempre está gargalando. Vamos ao próximo agora, Spider-Man. Em estoque faz 34 no 1% low e 51 na média, e com Hyperthread 36 no 1% low e 51 na média. Então empatou na média, vocês viram, né? Não teve mudança, mas no 1% low teve um ganho, 5% aqui. Então teve um pouco mais de estabilidade desativando o Hyperthread, embora lá o uso do processador ficou com cerca de 80,
não tem problema, tá, gente? O consumo ainda fica na mesma média, fica um pouquinho mais baixo até, mas não tanto assim. E tá indo bem aqui, tá? Só que pode ter mais performance, tá gargalando legal no Spider-Man. Gargalando muito mesmo, o uso da placa tá em 30%. E o último jogo, The Last of Us, nós temos aqui 53 no % low para estoque e 91 na média. E para o Hyperthread em Office, 55 no % low e 90 na média. Aqui teve uma variação diferente. 1% low, o Hyperthreading ficou superior, 3%, mas no caso, contra estoque na média, ficou 1% a menos, tá? Então tem essa diferença, é meio que um empate técnico, não mudou grandes coisas aqui não, Hyperthread. Então Hyperthread tem diferença em alguns jogos, outros jogos não tem diferença, e outros jogos têm diferença negativa, como CS. Você vai ter que testar em casa para saber que se os jogos que você joga têm mais diferença ou não, tá? Aqui tem uns exemplos que você pode seguir. E a média de consumo aqui abaixou um pouquinho, em torno de 5 watts também. Agora, gente, vamos a outra mudança, que essa aqui é a mais famosa de todas, Unlock Turbo Boost. E começou preguiçoso, eu fiz Unlock através do aplicativo do Mycons, que já expliquei no vídeo da MR9A e da PR9 também, deixo para vocês o vídeo na descrição. Usei a BIOS da Ronan Z X99QD4 e ficou tudo certo, deu bom, mas você tem que ver o negócio de chipset, esse aqui é o chipset Q87. Como eu falei, dá uma olhadinha melhor, não faz sem pesquisar não, porque você pode fazer besteira, tá bom, gente? E é assim que fica em estoque contra Unlock na PR9. Sai de 5.900 pontos no multithread para 6.600 e de 366 no single thread para 392. Já no Cinebench também tem diferença. Sai de 10.600 pontos do multicore para 11.300 do multicore com Unlock. Mas poderia ser mais, tá? A PR9 aqui meio que descontrolou um pouquinho. Depois eu vou mostrar para vocês com a MR9A que tem mais performance também, tá bom? Voltando aqui nos jogos, então, Cyberpunk 2077, nós temos 40 no % low em estoque e 50 na média, e 38 no % low, colocando um unlock e 50 na média. Nesse caso aqui, incrivelmente, tivemos uma variação negativa de 5% com o unlock, não fez muita diferença. E é engraçado, né, o Cyberpunk, várias coisas assim não fazem tanta diferença assim não. Tem uma coisa que faz mais diferença que vocês vão ver em breve. Então esse jogo aqui não foi tão positivo, o Unlock não fez muita diferença não. Só que esse foi o único caso. Vou mostrar para vocês os próximos. Ó, o consumo ali agora fica em torno de 130 watts. Percebe que a frequência dos núcleos fica 3.5, chegando a 3.6 às vezes, mas fica mais 3.4, 3.5. Enquanto sem o Unlock fica 3.1, 3, tá? Então essa é a diferença e é por isso que vai fazer consumir mais. Quando te perguntarem se Unlock faz consumir mais ou não, olha, no geral, não se você considerar o consumo máximo desse processador que é 145, 150 watts. Mas em jogos onde nós não temos o consumo máximo, como que você está com o Unlock e está aumentando também até a frequência, ele vai consumir mais no jogo, mas não vai ter o consumo máximo. Eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que eu fiz um Unlock aqui com menos 50 mV, depois eu vou explicar sobre isso, tá bom? Aí você pode escolher se é 50, 30, 70, eu coloquei menos 50. Próximo jogo, CS. Será que teve diferença? Teve sim, vocês viram na tela, né? Em estoque 90 no % low e 199 na média, e com unlock 101 no % low e 232 na média. Boa diferença, hein? Nós tivemos uma diferença aqui positiva de 12% no % low e 16% na média. O consumo fica um pouco mais alto, como eu avisei para vocês. Vocês viram que antes era 70, 75, agora temos ali um consumo de em torno de 80, 90 watts, embora pouco ainda, porque o CS vai consumir menos mesmo. O uso do processador fica em torno de 18 a 20%. E é isso aí, vamos para o próximo jogo, que é o Spider-Man. Nesse caso não tem o Horizon Zero Dawn, eu acabei esquecendo aí de fazer a gravação. E aqui no Spider-Man nós temos em estoque 34 FPS no % low e 51 na média, e Unlock 37 no % low e 53 na média. Isso aqui dá uma diferença de 8% no % low e 4% na média. Diferença legal aqui de Unlock para estoque. O consumo aumenta, olha só, sai de 110 para 130, mais ou menos isso. Então dá uns 20 a 30 de consumo a mais por conta do Unlock, chegando perto do consumo máximo do processador, que é em torno de 150. O uso da placa fica em torno de 40%, ainda tem um bom gargalo do processador aqui nesse caso. O último teste aqui nesse caso é o The Last of Us, testando em estoque foi 53 no % low e 91 na média, e com Unlock 56 no % low e 95 na média. Diferença de 5% no % low e de 4% na média, diferença legal, ok, válido. Também teve uma diferença de consumo, como eu falei, cerca de 15 a 20
watts. Aqui o processador está com o uso de 40%. E olha só, em relação à temperatura, que eu tinha parado de falar, a temperatura saiu de 65 graus para 68. Ainda assim, o Air Cooler Ice 400 SE deu conta do 2697 V3 com unlock, mesmo com unlock. Agora, vocês sabem, né? Vamos ver Dual versus Quad Channel, tudo em estoque. Então eu não mexi em nada de time, somente peguei Dual contra Quad usando a MR9A, porque a PR9 não faz Quad. Olha isso, tá? Ela tem 4 slots, mas não faz Quad. A MR9A faz, a PR9 não. Então vamos lá, a diferença. Voltando aqui ao Cyberpunk. Aqui em estoque nós tivemos uma média de 40 no 1% low e 51 na média. E no estoque mais Quad Channel, 43 no 1% low e 54 na média. Diferença legal, fez diferença. 7% no 1% low e 6% na média. E olha só, onde tivemos muita diferença no Cyberpunk. Não foi nem com Unlock, e sim foi com Quad Channel nas memórias. Olha que legal. Às vezes a gente fala muito de Unlock, Unlock, Unlock e esquece de falar de Quad Channel. Próximo teste. Aqui é no CS, vocês viram o CSzinho. E aqui saiu de 91% low e 199 na média em estoque para 94 no 1% low e 204 em Quad Channel. A diferença aqui foi menor, né? 4% no 1% low e 2% na média. Teve diferença, mas não tão grande assim. Aparentemente é mais sensível à frequência do que memória, mas você pode fazer os dois e vou mostrar para vocês em breve. Aqui o próximo teste é no Horizon Zero Dawn. Nesse caso, em estoque, nós tivemos ali 52 no 1% low e 119 na média, e com Quad Channel 77 no 1% low e 127 na média. Diferença bacana aqui, 7% no 1% low e na média. Legal, gostei, olha só a diferença que fez sair de estoque dual para estoque quad. E eu nem fiz alteração de time, tá? Vocês viram que time também faz diferença, eu nem mexi nisso. E o último jogo é o The Last of Us, eu acabei não fazendo o teste, não pegou a gravação no Spider-Man, e no The Last of Us ficou em estoque 53 no 1% low e 91 na média, e agora em Quad Channel 58 no 1% low e 98 na média. Diferença boa também, igual a do Horizon, né? 9% no 1% low e 7% na média. Bem bacana, fez diferença, então tá aí para vocês. Às vezes Quad Channel faz mais diferença que Unlock. Mas sabe o que é melhor, gente? O melhor é quando você consegue fazer tudo. Você consegue fazer o Quad, você consegue fazer Unlock e você consegue também até alterar os times. E foi isso que eu fiz nesse último comparativo. Fiz as alterações todas que eu mostrei para vocês até agora. Então tá aqui o 2697V3, 14/28. Aqui não é a Ronin Z8MF, para ficar claro, é a MR9A com a BIOS da 8MF, tá bom? Quad Channel, 32GB, já com as memórias ajustadas ali, tá? Ficou tudo bonitinho. Eu só não mudei o Hyperthreading, tá? Hyperthreading aqui não teve alteração, porque depende muito de jogo para jogo. Nesse caso, eu não mexi. E olha só, considerando o estoque na PR9, Unlock na PR9 e Unlock na MR9A, não teve muita diferença, ficou na média, na faixa de erro ali mesmo, de Unlock da MR9 para a PR9. Agora, no Cinebench teve uma diferença sim, tá? 12.300 pontos do Unlock da MR9A e 11.300 pontos da PR9. Pode ter sido um erro besta, pode ser por conta de temperatura, que eu vou falar em breve também. Então, dá para ter mais pontuação no Cinebench sim, 12.300, fica ligado. E lembrando que eu usei o undervolt de todos aqui a menos 50 mV, tanto da MR9A quanto da PR9. E aqui vamos voltar ao Cyberpunk. Qual a diferença final que eu consegui? Então lá, Cyberpunk 2077 no Ultra em Full HD, 1% low 40 FPS e 51 FPS na média. Sabe quando conseguiu aqui? Olha só a tunagem do nosso 2697V3, 48 no 1% low e 61 na média, diferença de 20% no 1% low e na média, gente. Olha só, depois de alterar tudo, a diferença que fez 20% é como se fosse uma placa de vídeo nova. Tá tendo gargalo? Tá tendo gargalo ainda, sim, mas teve uma boa diferença já. A gente saiu dos 50 para 60 FPS, que fica bem mais fluido, bem mais tranquilo de jogar, tá? E olha, em relação ao consumo, pode ignorar completamente o consumo da MR9, porque ela não tem um sensor correto. Sempre vai apontar ali uns 100 watts a menos, mais ou menos isso. Considera então 100 watts a mais que esse processador está consumindo agora. Não é 26 não, deve ser 126. Próximo jogo, CS2 nesse caso aqui. Em estoque, considerando ali no 1% low 90 FPS e numa média 199 FPS. Já com todas as alterações que eu pude fazer, claro, menos o Hyperthreading Off, foi 102 no 1% low e 237 na média. Essa diferença é de 13% no 1% low e de 19% na média, parecida com a diferença que nós tivemos no Cyberpunk. Olha que legal, olha que bacana.
Ignore o consumo, agora você pode considerar o uso do processador, que fica mais ou menos a mesma coisa. E lembrando também, né, vai aumentar a frequência dele, sai de 2.9 para 3.2. Próximo teste, aqui tem de novo o Horizon Zero Dawn, colocando em estoque sem alteração nenhuma, 72 no % low e 119 na média. Agora com as alterações que eu quis fazer aqui, 86 no % low e 140 na média. Muita diferença também. 19% de diferença no % low e 17% na média. Tá parecendo com um dos outros testes que acabei de mostrar para vocês. Em torno de 15 a 20% de diferença nós vamos conseguir obter fazendo as alterações que eu mostrei para vocês, e a maior parte aqui é gratuito. O negócio mais é memória, que aí para ter o quad channel tem que usar 2 pentes a mais, mas às vezes você queria usar 2 pentes 16, né? Então recomendo para você, se tiver uma R9A ou alguma outra placa que faça quad channel, use 4 pentes de 8, que é mais interessante. O penúltimo jogo é o Spider-Man, aqui no alto, com Ray Tracing, que pesa bastante. No % low foi 34 FPS em estoque e 51 na média em estoque. Já com as alterações que eu quis fazer, 42 no % low e 62 na média. A diferença ficou de 23% no % low e 21% na média. Olha para onde subiu. Nível do Cyberpunk também 20%, até mais do que isso, fazendo as alterações. Infelizmente esse jogo aqui eu não vi muita diferença de usar em Hyperthread off para Hyperthread em ativo. Então você pode colocar do jeito que você quiser, mas tem jogo que vai ter mais diferença ainda do que aqueles 20%. Aí tem que ficar ligado no jogo que você quer. Ainda bem que eu mostrei para vocês que vocês sabem que tem coisa que tem diferença, tem coisa que não tem. E o último jogo, The Last of Us. Aqui nós tivemos 53 no % low e 91 na média em estoque, para 61 no % low e 106 na média com as alterações. 15% de diferença no % low e 16% de diferença na média. Boa diferença também, uma diferença que não está menor do que 15%. Eu gostei, deixa mais estável o jogo, mais fluido, bem mais tranquilo. Consumo está errado, considere consumo errado, a diferença de uns 100 watts, mas olha só, o que importa mesmo é ali como ficou no geral. A temperatura subiu um pouquinho aqui, 71 graus, ainda assim ficou ok, tá? Ficou ok com esse air cooler que é bem baratinho, é 60, 70 reais no AliExpress. Mas às vezes é bom até que você use o que? Um air cooler low profile, para mexer com as temperaturas do VRM, reduzir a temperatura do VRM, porque agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou o VRM de cada placa em cada situação. Então, primeiramente, 26973 em estoque com a PR9, usando o Cinebench. Depois de 5 minutos de estresse, eu vi a temperatura ali e consegui temperaturas em torno de 110 graus. Então, ficou bem complicado. Dá para vocês verem no cantinho também que o atímetro está na casa de 220, 230 watts, né? Tirando da tomada. E a temperatura ambiente em torno de 28 graus. Eu deixei todos os resultados para vocês verem aí, para não achar que eu estou roubando alguma coisa assim, tá bom? Aí depois eu coloquei esse mesmo teste no The Last of Us, reduzi um pouco a temperatura que é em jogo, então ficou em torno de 97 graus com a mesma configuração, né? A PR9 em estoque. O consumo já aumenta mais porque aqui tem a ver com o uso da placa de vídeo, vai em torno para 340 de consumo, 345, mas poderia ser um consumo bem mais alto se a placa estiver sendo mais usada. Agora, o próximo teste é o 26977V3 com a PR9 com Hyperthread off, e aqui a diferença de temperatura foi de 5 graus para com Hyperthread on, né? Ainda assim ficou acima do 100, ficou 106 nesse caso aqui. Vocês estão vendo que a temperatura ambiente estava em torno de 28 a 30 graus também, e o consumo abaixou um pouquinho, né? 210 watts, mais ou menos isso. Infelizmente eu não consegui pegar essa temperatura em jogo, então vamos agora já para o unlock com a PR9, menos 50 mV de unlock, tá? Cinebench R23 5 minutos, 112.5 graus. Aumentou aqui, né? Tinha sido 110, aumentou um pouquinho, 2, 3 graus aqui. O que compensou foi o undervolt. Então veja que aquece bastante o VRM da placa-mãe. Toma cuidado, porque não é fácil não, tá bom? E usando ela ali com o The Last of Us, diminuiu um pouco, voltou para 106 graus, ainda assim acima do 100, né? É bom você dar uma cuidado na refrigeração do teu gabinete. E a da MR9A? Bem, foi alto, mas um pouco mais baixo do que a PR9 pela dissipação da MR9A. Aqui no Cinebench R23 em estoque foi 100 graus, mais ou menos isso, como vocês estão vendo na tela aí. Tentei pegar de 2 câmeras para ficar mais fácil. E com a MR9A no The Last of Us em jogo ficou 100 graus também, não mudou muita coisa não. Então 100 no Cinebench, 100 em jogo, aqui ficou praticamente o mesmo. A temperatura ambiente estava ali em torno de 28 graus também. Agora, com a MR9A com unlock em menos 50 mV de undervolt ficou 104, aumentou um pouquinho,
cerca de 4 graus, assim como também tinha aumentado da PR9, como vocês viram, né? 3, 4 graus. Então aumenta mesmo a temperatura, tá, gente? Depois de 5 minutos de estresse. E em jogo, essa temperatura foi de 95. Ficou, enfim, menos de 100 graus em jogo. 4 minutos de The Last of Us, MR9A com a lock menos 50 mV. Então, recomendo que vocês tomem cuidado com o VRM, porque o VRM é bem complicado. Passando de 105 eu já acho mais complicado, tá? Eu gostaria que o VRM simplificasse menos de 100. Então, assim, também toma cuidado com a MPR9, que não é perfeita para esse processador, não. E tem processador que tem o mesmo desempenho em jogos e consegue temperatura mais baixa com a PR9. Tem que considerar isso também, tipo 2690V4. E é isso, teste bem completo, acredito eu, com duas placas comuns no mercado. A PR9, que é a mais simples, custando em torno de 170, 200, 210 reais quando tem promoção, e a MR9A custando em torno de 230 a 280 quando tem promoção. Tem a versão Pro dela que não muda quase nada, tem uma dissipação ativa, tem um debug aqui também, só que no geral é bem parecido com essa. E vocês viram que tem situação que é vantajoso pegar a MR9, ainda mais se você puder pegar 4 pentes, né? Porque essa placa é realmente quad-channel, você coloca 4 pentes nela, vai ter vantagens em vários jogos. Vocês viram que em estoque para quad deu uma boa diferença. Além disso, ela tem um VRM um pouquinho melhor do que a PR9, no caso da dissipação dele em si, né? Mais para dissipação. Só que ela tem 2 slots NVMe, isso é bem legal. A PR9 só tem um e fica numa posição aqui ruim de manipular. Até esse SSD aqui fica difícil de colocar. E ela tem 2 PCI Express também, enquanto essa aqui só tem um. Não que vai fazer muita diferença para o usuário comum, mas também tem essa vantagem, né? Além de ter mais SATAs. Então eu acho uma ótima opção pagar um pouquinho mais na MR9A para nos trazer mais vantagens a longo prazo. E ela fica legal com o 2697V3, mas não fica perfeita. Seria legal vocês usarem um air cooler low profile, sem ser aquele de torre, para jogar o ar aqui para o VRM e também usar uma boa refrigeração ali no seu gabinete, né? Fãs ali tirando o ar quente daqui, para não ter problema nenhum com o teu produto. Já sendo a Pro, ela tem até uma eficiência melhor por conta da dissipação ativa. O processador em si é bem bacana, bem forte. Depois eu vou lançar comparativos para vocês contra outros processadores. Não vai chegar do nível do 5600, mas chega do nível de um 3600. Claro, considerando ali quad-channel, unlock e tudo mais que ele pode fazer, né? Vocês viram que tem uma grande diferença em torno de 15 a 20% em estoque sem fazer alteração e depois fazendo as alterações que eu ensinei para vocês. Eu nem coloquei também a alteração do Hyperthread porque pode ser bom no jogo, pode não ser bom, mas pode até dar mais de 20, 25% de performance em relação ao estoque. Então é bem interessante, processador bem bacana, consome um pouco mais, vocês viram aí, né, 130, 140 watts, não vai consumir tanto assim em jogos, mas ainda assim em jogos consome uns 100 watts. Eu acho que eu consegui resumir tudo nesse comparativo, eu não vou ficar aqui muito tempo alongando a conversa para vocês não, é o que eu poderia mostrar hoje. Se você gostou, deixa o like, se você gostou muito, compartilhe e se inscreva no canal, que esse vídeo deu trabalho, vocês imaginam quanto, tá? Deixa o like, a gente se vê na próxima, valeu, falou e tchau!